Bianca. Noah. E? Noah e Theo. E Theo, isso mesmo. Hoje a gente trouxe uma coisa pra vocês, que tá aqui nesse pote. Quem será que vai adivinhar o que tem nesse pote? Pista. Vou te dar uma pista. É de comer. E fica muito gostoso quando a gente põe num sanduíche. E outra pista é que é verde. Quem sabe o que é? Alface. Alface. Alface? Será que é alface? E vocês aí de casa? O que vocês acham? Será que é alface? Vamos descobrir? É alface! Quem falou alface acertou! Muito bem! E vocês? Vocês gostam de comer alface? Eu não. Eu sim. Tu sim, Theo. Vem aqui do meu ladinho, Theo. E você aí na sua casa, você gosta de comer alface? Ou você tem medo de alface? Medo de alface? Como assim? Como assim? A história de hoje tem tudo a ver com alface e você vai descobrir sobre alguém que teve medo de alface. Deixa eu contar pra vocês. Na verdade, essa história é sobre um dia que eu estava com uma amiga. Nós estávamos conversando, de repente a gente começou a sentir uma fome muito grande. E quando a gente tem fome, a gente quer comer, né? Daí a gente resolveu fazer um sanduíche bem gostoso. E no meio do sanduíche a gente colocou o nosso alface. Agora eu quero ver se vocês vão experimentar o alface comigo. Esse alface aqui, ó, ele faz crack. Você quer comer um pedacinho? É? Ó. Você quer comer um pedacinho, mano? Ih, eu acho que o mano tem medo de alface. Eu não gosto de alface. Tá vendo como ele faz cracker? A gente tava com muita fome. Então decidiu colocar um pedacinho bem gostoso de alface no meio do nosso sanduíche, para ele ficar ainda mais saboroso. Enquanto a gente estava comendo nosso sanduíche, a gente estava conversando, de repente eu olhei pro sanduíche da minha amiga e aquele pedaço de alface parecia, sabe o quê? Parecia um bichinho no sanduíche dela, mas na verdade era o alface. Daí eu tive uma ideia. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma brincadeira com ela. Eu falei pra minha amiga que tinha um bichinho no sanduíche dela. Eu disse assim, não come, tem um bichinho no seu sanduíche. Mas na verdade era o alface. A minha amiga levou um susto tão grande. Ela ficou aterrorizada com aquela ideia de ter um bichinho. E acontece que ela não comeu mais o sanduíche. E olha que ela tava com fome. Quer mais, Theo? Quer mais alface, Theo? Então senta aqui do meu ladinho. Ela ficou tão assustada com a ideia de ter um bichinho no sanduíche dela que ela não conseguiu mais comer. Mas na verdade era só uma brincadeira. Eu falei pra ela, ei, não é brincadeira, não tem bichinho nenhum. Mas você acha que ela continuou comendo sanduíche? Não. Nada. Ela ficou com medo do alface, ficou com medo que tinha um bichinho ali. Naquela hora, sabe o que eu percebi? Que as minhas palavras tinham poder. Elas eram poderosas. Aquilo que eu falava era poderoso. E aí eu fui olhar na Bíblia, lá na nossa Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 4, 29, diz assim: não digam palavras que façam mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Naquela hora eu pensei, puxa, mas como pode que a minha palavra é tão poderosa, né? Mas a Bíblia também está dizendo, era só uma brincadeira. Quem é que nunca fez uma brincadeira dessas, né?
Não é verdade? De vez em quando a gente faz uma brincadeira com alguém, né? E acaba falando uma coisa que não é bem verdade. Ou então, às vezes quando a gente tá muito chateado, a gente acaba xingando e falando palavras que não são tão legais para uma pessoa, né? Mas a Bíblia está dizendo que a gente deve falar apenas palavras boas, coisas que façam as pessoas crescerem, ficarem bem, e não palavras ruins ou mentiras. Você sabia que na Bíblia está escrito que a boca, ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, aqui está o nosso coração, aquilo que nós temos no nosso coração sai da nossa boca. E olha só, a Bíblia também fala que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa. Que promessa é essa? De perdoar os nossos pecados. Então, o que é confessar? Confessar os nossos pecados é a gente falar para Deus, falar para Jesus e talvez até falar para alguma pessoa quando a gente faz algo errado para ela. Isso é confessar, é falar com a nossa boca, ó, eu fiz isso de errado, eu peço perdão, eu errei, eu sou um pecador. Então a gente confessa com a nossa boca para Jesus, confessa para Deus e Ele perdoa os nossos pecados. Então olha só, a gente usa a nossa boca. E muito mais do que isso, um outro versículo bem legal é esse aqui, ó. Que está lá em Romanos 10, nos versículos 9 e 8. Vocês podem conferir lá na Bíblia de vocês. Diz assim, ó. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, e falamos com a boca e assim somos salvos. Então, olha só, quando nós cremos em Jesus, quando nosso coração está cheio de Jesus, nós vamos falar sobre Ele, nós vamos falar para as pessoas que nós somos de Jesus. Nós temos que ser diferentes, né? Então, a boca, ela fala do que está cheio o nosso coração. Então, sempre quando a gente vai abrir a nossa boca e falar alguma coisa, a gente precisa tomar cuidado. O que será que a gente está falando? Será que essas palavras que a gente fala para alguém, elas realmente são palavras boas? São palavras que agradam a Deus? Quando a gente está chateado com o irmão, com o amigo, com o papai e a mamãe, o que a gente fala? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Aquilo que a gente põe no nosso coração é o que a gente vai falar. Ah, o Noah tem mais uns versículos aqui. Quer ler pra gente, Noah? As palavras do falador ferem como pontas de espadas, mas as palavras do sábio podem curar. Isso, tá lá em Provérbios 12, 18. Diz que as palavras do falador, elas ferem como ponta de espada. Então imagina uma espada, como ela é afiada e pode machucar a gente. Assim também as nossas palavras podem machucar as pessoas. Quando a gente xinga alguém, quando a gente fala um palavrão, quando a gente fala uma coisa que não é legal para uma pessoa, isso pode machucar, deixar a pessoa bem triste, né? Mas a palavra do sábio podem curar. Tem mais versículos, vamos lá. As palavras dos bons são fontes De vida. mas as palavras dos maus escondem violência. Isso mesmo. Provérbios 10, 11. Mais um aqui, ó. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Provérbios 12, 25. Então as preocupações roubam a felicidade da gente, que nem agora, né? Às vezes o papai e a mamãe pode estar preocupado com as coisas, como tudo está acontecendo, ou até a gente está chateado porque não tem aula, não pode ver os amigos, mas ó, as palavras amáveis
nos alegram. Como é bom quando a gente recebe uma palavra legal de alguém, né? Ah, eu gosto de você, eu gostei que você fez assim, você é muito querido. Essas palavras, elas nos deixam tristes ou felizes? Feliz. Felizes, né? Então, as nossas palavras, elas são poderosas, né? Aqui são 3 versículos lá de Provérbios que a gente achou, mas você pode achar outros versículos. A Bíblia tem um monte de versículos que fala sobre a palavra, sobre a nossa forma de falar com as pessoas. Mas o que eu realmente quero que você lembre é que a boca fala do que o coração está Cheio. Está cheio, isso mesmo. Então, para nossa boca falar coisas boas, falar coisas que agradam a Deus, nós precisamos encher o nosso coração também da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, mano? Pode ser? Então, cruza as mãozinhas, fecha os seus olhinhos e vamos usar as palavras para falar com Deus. Querido Jesus, obrigada que Tu nos amas e obrigado que cada dia Tu nos dá uma nova chance para estar contigo. Olha o nosso coração e vê quantas coisas erradas a gente tem falado, tudo aquilo que a gente tem feito que não Te agrada. Nos mostra, Jesus, e nos perdoa. Nos ajude a ser diferente e usar as nossas palavras para o bem, para a honra e a glória do Teu nome, Jesus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Se vocês descobrirem mais versículos, podem mandar pra gente, tá bom? Versículos que falam sobre como falar, sobre a nossa forma de falar, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!